Quando a jovem negra decifrou o código, a reação do diretor foi chocante e silenciosa. Maia estava na biblioteca da escola, cercada por livros antigos que exalavam um cheiro de mistério e poeira. Ajustou seus óculos e se concentrou nos documentos empoeirados de um projeto secreto da instituição. O coração pulsava acelerado e a adrenalina disparava, enquanto seus dedos encontravam um pedaço de papel desbotado. Um código, sinais e símbolos que ninguém mais parecia notar. Aquela escola, com suas paredes de mármore e corredores luxuosos, escondia um segredo que poderia abalar suas fundações. Ela não podia acreditar. A pressão nesse lugar era sufocante, e todos esperavam que usasse um sorriso sempre perfeito. Mas Maia se sentia como uma estranha, uma intrusa em meio a crianças ricas que não a conheciam realmente. Nos rostos brancos, ela via olhares de desprezo, e em cada riso um lembrete de que era diferente. Decifrar aquele código era mais do que um desafio. Era sua chance de se afirmar. Conforme desvendava os símbolos, informações comprometedoras começaram a aparecer. Alegações de corrupção envolvendo a administração, planos para desviar fundos que deveriam ir para a melhoria do campus. Uma revelação quente e perigosa pulsava em suas veias. Mas o que fazer com isso? Maia sabia que a verdade poderia criar ondas. Poderia ser uma catástrofe ou uma redenção. Mas então, uma sombra se aproximou. Lucas, um colega que sempre a observava de longe, apareceu ao seu lado. Seu olhar curioso estava misturado a um mistério que Maia não conseguia decifrar. "Posso ajudar?" disse ele, com um tom que poderia ser interpretado como interesse genuíno. No entanto, algo nele parecia sombrio, como se escondesse um peso do passado. Ela hesitou. Era perigoso compartilhar aquelas descobertas. Enquanto as perguntas fervilhavam, o diretor da escola, um homem carismático, mas com um olhar que fazia o coração de Maia disparar de medo, se aproximou. Ele tinha um jeito tranquilo e amiúdo, mas a aura ao seu redor exibia uma dureza que ninguém ousava questionar. Ao invés de espanto, um silêncio gelado caiu sobre ele ao ouvir sobre o que Maia estava tentando descobrir. O olhar que ele lançou era carregado de uma mistura de temor e resoluta determinação. O ambiente ficou tenso e o terror a envolveu. O acidente aconteceu em um dia ensolarado. Um dos laboratórios explodiu em um pequeno incêndio e o caos tomou conta. As sirenes ecoavam e os alunos se apressavam em busca de segurança. No meio da confusão, Maia se viu diante de uma escolha: usar a informação que tinha, expor a corrupção que abrigava a escola e arriscar sua segurança, ou ficar calada e preservar seu lugar naquele ambiente hostil. O nó em sua garganta crescia enquanto a pressão aumentava. Maia olhou ao redor, buscando uma resposta. As vozes se aglomeravam, as expressões de pavor misturavam-se com o desejo de justiça. Era o momento de agir ou de recuar. Sentia que a verdade e a mentira se enredavam de forma indissociável. O futuro estava em jogo e o que ela faria a seguir poderia mudar tudo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Maia se apertou enquanto olhava ao redor. A fumaça começou a se espalhar, espessa e escura, enquanto gritos de pânico ecoavam pelos corredores da escola. Era assustador. O incêndio no laboratório parecia um mau presságio e o caos tomava conta do ambiente.
Precisamos sair. Alguém gritou, mas Maia estava paralisada. A descoberta do código, as suas revelações, tudo isso parecia pequeno diante da urgência do momento. E ali, em meio ao desespero, Lucas ficou parado ao seu lado, como se também estivesse lutando contra seu próprio medo. Vamos, Maia, disse ele, puxando-a pela mão. O toque dele era firme, mas havia algo mais em seu olhar, um misto de determinação e ansiedade. Eles correram em direção à saída, mas algo a deteve brevemente. O diretor, que sempre parecia tão no controle, estava parado em um canto, observando tudo com uma expressão de medo profundo. Quando seus olhares se cruzaram, um calafrio percorreu a espinha de Maia. A percepção de que ele não era o que parecia a envolveu como uma neblina opressiva. Suddenly, um estrondo forte fez a escola tremer e uma explosão de vidro se espalhou perto deles. As chamas começaram a se alastrar e a visão de estudantes correndo desesperados aumentou a sensação de urgência. Foi então que Lucas a empurrou com força, levando-a para fora do prédio. O ar fresco quase a fez sentir alívio, mas por um momento, tudo o que ela podia fazer era observar em estado de choque. O que estava acontecendo? O que diabos era aquele incêndio? Estou bem, disse Maia, tentando se acalmar. Mas quando olhou para Lucas, viu algo em seu rosto. Ele estava pálido e seus olhos não refletiam alívio, mas algo mais profundo. Um mistério sombrio lurava ali. Maia, ele começou, sua voz trêmula. Mas antes que pudesse terminar, a sirene da ambulância cortou o ar, cortando o que quer que ele estivesse prestes a dizer. Os alunos se reuniam do lado de fora, e logo a polícia e o corpo de bombeiros começaram a chegar em massa. O caos em torno dela parecia estar se intensificando, mas foi quando o diretor saiu do prédio que tudo mudou. A expressão dele era de desespero, mas não alívio. Antes que qualquer um pudesse fazer uma pergunta, ele se aproximou rapidamente de Maia. Você não pode falar sobre o que descobriu, Maia. Isso não é apenas sobre corrupção. É maior. É perigoso. Mas, Maia começou, confusa. Você não entende. Tem mais em jogo do que você imagina. Você precisa nos ajudar a manter isso em segredo, ou muitos irão se machucar. O tom de sua voz era assustadoramente sério. O olhar dele agora era quase assustador. Cada um dos alunos próximos começou a murmurar, e Maia percebeu que todos estavam escutando. O coração dela disparou. Antes que ela pudesse formular uma resposta, as luzes de uma van preta surgiram, parando abruptamente. As portas se abriram e carroças de homens que pareciam mais agentes do governo começaram a desembarcar. Eles se moviam com precisão e eficiência, quase como se já tivessem ensaiado tudo aquilo. Maia, Lucas a puxou para perto, mas a sensação estranha de traição começou a se espalhar. O que Lucas não estava lhe dizendo? E quem eram aquelas pessoas? O céu estava escurecendo, e, por um instante, ela se sentiu perdida entre a verdade e a mentira, cercada por mistérios. O diretor a olhou mais uma vez, como se estivesse avaliando o que fazer em seguida, e com um gesto simples indicou para que ela acompanhasse. Em um instante, o mundo de Maia virou de cabeça para baixo, a adrenalina em seu corpo, o medo em seu coração e a sensação de que este não era o fim, mas sim o início de algo muito mais obscuro. Os olhos de Lucas brilharam de preocupação, mas Maia não sabia se poderia confiar nele. Enquanto caminhava para o desconhecido, um só pensamento a assaltava. Tudo o que ela pensou que sabia estava prestes a se desfazer, e as consequências poderiam ser devastadoras. O futuro nas suas mãos era um enigma, e ela estava prestes a descobrir que nem todos os segredos são feitos para serem revelados. Maia caminhou hesitante na direção do diretor, seu coração palpitando em um ritmo frenético. O ambiente ao redor parecia girar, cheio de desespero e gritos. Lucas a puxou para mais perto,
Seus olhos estavam cheios de uma preocupação que ela não conseguia decifrar. O tempo parecia ter parado enquanto a van preta com os homens de terno se aproximava. Havia algo muito errado acontecendo. Confia em mim, Maya, Lucas murmurou, mas o desespero tinha tomado conta dela. As palavras do diretor ecoavam em sua mente. Perigo, segredo, e agora a van. O que estava realmente acontecendo? Antes que ela pudesse responder, uma explosão estourou à distância. Um barulho ensurdecedor que reverberou por tudo. Não era a explosão do laboratório, mas outra, maior. As portas da van se abriram abruptamente e os homens começaram a desembarcar, armados e com expressões frias. É hora de agir, um deles gritou, apontando para o edifício, enquanto o caos aumentava. O pânico tomou conta dos estudantes. Algumas garotas começaram a chorar. Outras correram em direção a qualquer direção segura. O diretor estava em pé, imóvel, seu olhar fixo na van. Ele sabia o que estava por vir. Sigam-me! Ele gritou, mas suas palavras pareciam mais uma ordem à atmosfera do que uma linha de defesa. Maya sentiu um arrepio na espinha. O olhar do diretor foi suficiente para mostrar que isso não era apenas um acidente. Sua vida até aqui, o sonho de conseguir fazer parte daquela escola, tudo poderia desmoronar em frações de segundos. Ela olhou para Lucas, buscando nele a resposta que não conseguia encontrar em si mesma. Ele parecia mais um estranho que um amigo. Distância entre eles aumentava a cada piscar de olhos. Então, tudo mudou novamente. Uma figura encapuzada saiu da multidão, com um semblante decidido. Era Sofia, sua amiga mais próxima desde o ensino fundamental. Mas havia algo diferente nela. Em vez de se juntar ao pânico, ela avançou em direção ao grupo dos homens de terno. Parem, não façam isso! Sua voz era alta e clara, obrigando todos a parar por um momento. Maya não podia acreditar. Sofia? O que ela estava fazendo? Antes que pudesse chamá-la de volta, a atmosfera se transformou em um silêncio pesado. O diretor sorriu, um sorriso que não era de alívio. Ah, você finalmente apareceu, ele disse, quase com um tom de satisfação. O ambiente estava carregado de tensão. Em um movimento súbito, os homens de terno se voltaram para Sofia, e de repente, ela estava no centro da cena, entre o caos e a verdade. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Sua voz tremia, mas Maya conseguiu ver o brilho de determinação em seus olhos. E foi nesse momento que tudo se rasgou. Com um movimento rápido, Sofia puxou um dispositivo de sua mochila, um pequeno gravador digital. Está tudo aqui, gritou, enquanto pressentimentos de traição e revelações preenchiam a atmosfera tensa. As gravações da administração, as armas e tudo o que estão escondendo. Eu estou fazendo isso para vocês. Um murmúrio tomou conta da multidão. O quê? Maya sussurrou, seu coração disparando. Isso não fazia sentido. Sofia estava metida em algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Antes que alguém pudesse intervir, a figura do diretor se adiantou. A raiva e o controle em seu rosto transformaram-se em algo chocante. Você não devia ter feito isso, Sofia. Agora, não há como voltar atrás. Maya olhou para Lucas, que estava paralisado, sentindo que a realidade que conhecia desmoronava diante de seus olhos. Enquanto Sofia começava a ser cercada, Maya percebeu que tudo tinha mudado. Os laços de amizade estavam agora sob questionamento, e o que parecia ser um simples incêndio se tornara uma tempestade de segredos. A verdade estava prestes a ser revelada, e a única pergunta que restava era: quem sairia ileso desse turbilhão? Maya estava paralisada, o coração pulsando como um tambor em seu peito. A situação estava ficando fora de controle. Sofia, sua amiga do coração, estava revelando algo que poderia mudar tudo, mas o ambiente já estava carregado de tensão demais. O diretor, seu sorriso sombrio,
jorrava ameaças subtis, enquanto os homens de terno cercavam a jovem. "Pare com isso!" gritou um agente, avançando em direção a Sofia. Mas antes que ele pudesse alcançá-la, houve uma nova explosão. E não era apenas um barulho. Era um estrondo que atravessou a calma tensa e abriu um buraco no chão do pátio. Maia mal conseguiu ver a origem do som. Uma coluna de fumaça e poeira se levantou, escurecendo o céu. As chamas se espalharam como um monstro enfurecido, e o caos reinou. O grupo de estudantes voltou a gritar, e a multidão começou a se dispersar apressadamente. Maia foi arremessada para o lado, suas pernas cambaleando, enquanto Lucas a segurava firme. "O que está acontecendo?" Ele exclamou, os olhos dele refletindo pânico. "Não sei", ela respondeu. E em meio ao terror, algo lhe ocorreu. Por que Sofia agira daquela maneira? Uma sensação de traição a consumia, mas na confusão, um pensamento a atingiu como um raio. E se tudo isso fosse parte de um plano maior? "Não." "Que você se meteu, Sofia?" Maia murmurou para si mesma, a mente fervilhando com perguntas que não tinham respostas. Lucas olhou em volta, percebendo que os homens de terno estavam em alerta total agora. "Precisamos sair daqui", insistiu. E enquanto eles tentavam achar uma saída, um grito interrompeu os pensamentos de Maia. "É ela! Pegue-a!" Um dos homens apontou, e a multidão se dividiu como se um rio se escandalizasse. Sofia estava sendo cercada. Maia conseguiu ver a expressão de pânico em seu rosto. Era uma expressão de quem havia despertado algo que não poderia controlar. "Maia, vamos!" Lucas a puxou novamente, mas a impulsividade de saber o que acontecia superou seu medo. "Eu preciso ajudar!" gritou, mesmo contra a advertência do amigo. Com passos rápidos, ela se aproximou. Sofia estava encurralada, seus olhos brilhando com algo que Maia não conseguia decifrar. "O gravador é a prova que eles escondem tudo. Por que estão fazendo isso?" Sua voz, uma mistura de desespero e coragem, ecoou. "Maia, não faça isso." Lucas tentou segurá-la, mas era tarde. Maia estava na linha de frente, em um momento de impulsividade desesperada. "Você realmente acha que pode expor tudo e sair ilesa disso?" O diretor, sua presença maciça, agora mais ameaçadora do que nunca, apareceu do nada, atacando com palavras afiadas. "Não entenda errado. Você só está abrindo sua própria cova." Então, em um movimento monumental, Sofia deu um passo à frente. "Não vou recuar. Vocês precisam ouvir a verdade." E no que parecia um momento surreal, ela pressionou o gravador, e uma gravação começou a tocar. Era a voz do diretor, falando sobre corrupção, subornos, algo mais. Algo que Maia nunca esperava ouvir. "Vocês acham que estão acima da lei, que são imunes às consequências. Eu farei vocês pagarem." O tom de Sofia ficou intenso, um fogo que queimava dentro dela. Maia ficou paralisada ouvindo a gravação. Revelações começaram a surgir, e ela percebeu que o que estava sendo dito era ainda mais impactante do que pensava. Era uma conspiração que vinha de dentro da própria escola. E aquele monstro que se escondia no pátio era alguém que talvez conhecesse muito mais do que todos pensavam. "Eu vou expor todos vocês", Sofia gritou. Mas nesse momento, uma figura do fundo da multidão surgiu. Era o professor de história, aquele que sempre parecia distraído, mas que olhava tudo com uma astúcia surpreendente. "Você não deveria ter feito isso, Sofia. Aqui não é seu lugar." E a expressão dele se transformou. O ar congelou à medida que ela avançava. O que estava acontecendo? Cada um dos rostos ao redor, até mesmo os de Lucas e Maia, estavam sem palavras. E então, num movimento quase cinematográfico, o professor puxou uma arma. O choque percorreu a multidão. Os gritos se intensificaram e Maia sentiu seu mundo desmoronar. Até aquele momento, Sofia
parecia a heroína. Agora, tudo tinha mudado. O que afinal era a verdade? Cuidado, Maia! Lucas gritou e o tempo parou. A tensão subiu como um balão prestes a estourar. O futuro de todos estava em jogo, e a única coisa que Maia soube naquele instante era que a linha entre o bem e o mal era mais tênue do que imaginava. E quem estava realmente no controle? Maia estava. Paralisada, o medo a envolveu como uma teia pegajosa. O olhar do diretor, carregado de raiva e controle, a fez tremer. A tensão no ar era palpável, e a multidão parecia esperar pelo próximo movimento. Sofia estava em pé, desafiante. Mas Maia percebeu que algo estava prestes a mudar. Era como se o tempo tivesse parado. "O que você vai fazer, Sofia?" O diretor gritou, sua voz firme e ressoando. Antes que alguém pudesse protestar, ele deu um passo à frente e a multidão se encolheu. Maia sentiu seu coração acelerar. Nesse instante, uma sombra se projetou sobre o grupo. Alguém dos fundos da multidão começou a se mover. Era a professora de biologia, sempre discreta, mas com um olhar que agora estava irremediavelmente fixo em Sofia. "Pare agora!" ela gritou, surpreendendo todos. Em todas essas semanas, Maia nunca tinha notado a conexão entre as duas. O que estava acontecendo? "Você também está envolvida nisso?" Sofia retrucou, seu tom desafiador, mas a expressão de sua amiga era de desespero. "Não, é muito maior do que você imagina, Sofia. Eles não vão hesitar em..." Sua voz foi cortada por um estrondo que ecoou pela escola. Era uma nova explosão, e chamas dançaram no ar. Maia gritou. O pânico se espalhou como perfume em cesta. Lucas segurou sua mão, tentando tirá-la do caminho. "Maia, vamos!" Ele estava pálido, o rosto marcado pelo susto, mas ela não conseguia se mover, seus olhos fixos na figura da professora, que parecia de repente tão ameaçadora. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou novamente a professora, agora com uma nova determinação, enquanto olhava para o diretor. "Nós não podemos deixar que eles levem essa informação?" Um novo clima de tensão surgiu quando a professora revelou algo inesperado. "Eu sou parte da investigação. E você, Sofia, não tem ideia de quem você realmente está contra." Uma sensação de choque percorreu o grupo. O que ela estava dizendo? Maia olhou para Sofia, que estava perdida, a confusão estampada em seu rosto. A professora olhou fixamente para o diretor. Um desafio claro em seus olhos. "Quê? Você está louca?" O diretor devolveu sua voz elevada. E então, em um movimento rápido, ele sacou algo escondido sob seu paletó. O barulho metalizado ecoou. E antes que alguém pudesse reagir, disparou uma arma para o chão. O barulho foi ensurdecedor. A poeira levantou e todos se agacharam, horrorizados. Sofia, que até então parecia forte, desabou. "Por que você faria isso, professor?" Sua voz era de desespero, o olhar perdido. A professora estava cercada e a tensão crescia como uma tempestade. "Porque eles são mais perigosos do que você pode imaginar, Sofia. E você está se metendo em algo que não consegue controlar." A professora gritou, mas seu tom, embora desesperador, não tinha a mesma intensidade de antes. Seu rosto estava pálido, como se um peso a estivesse esmagando. Maia olhou para Lucas. Em um instante, o orgulho deles. Os laços de amizade que eles pensavam ter pareciam estar se desfazendo diante de seus olhos. "Você sabia?" ela murmurou, a raiva brotando. "Você sabia de tudo isso?" Mas Lucas estava tão chocado quanto ela. Ele balançou a cabeça, mostrando que não sabia de nada. A tensão continuava a aumentar, e a troca constante de olhares entre todos revelava a fragilidade do momento. Ninguém estava a salvo. Maia fez uma pausa, hesitando entre entrar na briga ou se afastar. E então, no meio do caos, uma nova e inesperada figura emergiu da multidão. A mãe de Maia. Ela parecia mais sombria e intensa do que nunca. "Não é hora de discutir. Precisamos ir agora", disse ela, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Maia entrou em choque.
A sua mãe ali? O que ela estava fazendo em meio a todos aqueles escândalos? Você está com eles? Maia não conseguiu conter a pergunta. O rosto da mãe não mostrava medo. O que estava escondido? E por que ela estava tão calma, em meio ao desastre? É muito mais complexo, Maia. Você não entende. A mãe olhou nos olhos da filha. Uma verdade implícita. E, então, de repente, tudo virou. O diretor estava se aproximando de Maia. Você precisa decidir, Maia. A verdade pode custar tudo. E você não quer saber o preço. E ali, com tudo desmoronando ao seu redor, a única coisa que Maia podia sentir era um nó na garganta se apertando ainda mais. Suas escolhas estavam prestes a decidir o destino deles. A verdade estava se revelando, mas o que isso custaria? O que todos estavam realmente escondendo? E mais importante, quem poderia ser confiável agora? A resposta estava fora de alcance, mas as consequências desse dia apenas começavam a se desenhar, deixando um rastro de tensão no ar. Maia estava paralisada. O medo a envolveu como uma teia pegajosa. O olhar do diretor, carregado de raiva e controle, a fez tremer. A tensão no ar era palpável, e a multidão parecia esperar pelo próximo movimento. Sofia estava em pé, desafiante, mas Maia percebeu que algo estava prestes a mudar. Era como se o tempo tivesse parado. O que você vai fazer, Sofia? O diretor gritou, sua voz firme, ressoando. Antes que alguém pudesse protestar, ele deu um passo à frente, e a multidão se encolheu. Maia sentiu seu coração acelerar. Nesse instante, uma sombra se projetou sobre o grupo. Alguém dos fundos da multidão começou a se mover. Era a professora de biologia, sempre discreta, mas com um olhar que agora estava irremediavelmente fixo em Sofia. Pare agora! Ela gritou, surpreendendo todos. Em todas essas semanas, Maia nunca tinha notado a conexão entre as duas. O que estava acontecendo? Você também está envolvida nisso? Sofia retrucou, seu tom desafiador, mas a expressão de sua amiga era de desespero. Não, é muito maior do que você imagina, Sofia. Eles não vão hesitarem. Sua voz foi cortada por um estrondo que ecoou pela escola. Era uma nova explosão e chamas dançaram no ar. Maia gritou. O pânico se espalhou como perfume em festa. Lucas segurou sua mão, tentando tirá-la do caminho. Maia, vamos. Ele estava pálido, o rosto marcado pelo susto, mas ela não conseguia se mover. Seus olhos fixos na figura da professora que parecia de repente tão ameaçadora. Você não sabe o que está fazendo, gritou novamente a professora, agora com uma nova determinação, enquanto olhava para o diretor. Nós não podemos deixar que eles levem essa informação. Um novo clima de tensão surgiu quando a professora revelou algo inesperado. Eu sou parte da investigação. E você, Sofia, não tem ideia de quem você realmente está contra. Uma sensação de choque percorreu o grupo. O que ela estava dizendo? Maia olhou para Sofia, que estava perdida, a confusão estampada em seu rosto. A professora olhou fixamente para o diretor, um desafio claro em seus olhos. Quê? Você está louca? O diretor devolveu, sua voz elevada. E então, em um movimento rápido, ele sacou algo escondido sob seu paletó. O barulho metalizado ecoou, e antes que alguém pudesse reagir, disparou uma arma para o chão. O barulho foi ensurdecedor. A poeira levantou, e todos se agacharam, horrorizados. Sofia, que até então parecia forte, desabou. Por que você faria isso, professor? Sua voz era de desespero, o olhar perdido. A professora estava cercada, e a tensão crescia como uma tempestade. Porque eles são mais perigosos do que você pode imaginar, Sofia. E você está se metendo em algo que não consegue controlar. A professora gritou, mas seu tom, embora desesperador, não tinha a mesma intensidade de antes.
Seu rosto estava pálido, como se um peso a estivesse esmagando. Maia olhou para Lucas. Em um instante, o orgulho deles, os laços de amizade que eles pensavam ter, pareciam estar se desfazendo diante de seus olhos. Você sabia? Ela murmurou, a raiva brotando. Você sabia de tudo isso, mas Lucas estava tão chocado quanto ela. Ele balançou a cabeça, mostrando que não sabia de nada. A tensão continuava a aumentar, e a troca constante de olhares entre todos revelava a fragilidade do momento. Ninguém estava a salvo. Maia fez uma pausa, hesitando entre entrar na briga ou se afastar. E então, no meio do caos, uma nova e inesperada figura emergiu da multidão. A mãe de Maia. Ela parecia mais sombria e intensa do que nunca. Não é hora de discutir, precisamos ir agora, disse ela, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Maia entrou em choque. A sua mãe ali? O que ela estava fazendo em meio a todos aqueles escândalos? Você está com eles? Maia não conseguiu conter a pergunta. O rosto da mãe não mostrava medo. O que estava escondido e por que ela estava tão calma em meio ao desastre? É muito mais complexo, Maia. Você não entende. A mãe olhou nos olhos da filha, uma verdade implícita. E então, de repente, tudo virou. O diretor estava se aproximando de Maia. Você precisa decidir, Maia. A verdade pode custar tudo. E você não quer saber o preço. Nesse momento, tudo se desenrolou de forma frenética. A multidão começou a gritar e a se agitar com pânico. Antes que qualquer um pudesse se mexer, uma figura encapuzada que estava no fundo da multidão avançou em um passo apressado, empunhando uma arma que o diretor havia deixado cair. O caos instantaneamente congelou. O olhar de quem estava encapuzado era intenso e frio. Eu tenho um recado para vocês. A voz era rouca e profunda. O jogo acabou. Com um movimento rápido, ele apontou a arma para o diretor. Uma fração de segundo foi o que separou todas as vidas ali. E quando a pólvora explodiu, não foi só o silêncio que absorveu um grito, mas a verdade. A bala disparou, não em direção ao diretor, mas na direção da professora e tudo, ao redor, virou um borrão de confusão. O impacto foi tão repentino que Maia sentiu a terra tremer sob seus pés. No caos, o corpo da professora caiu e um grito desesperado rasgou o ar. A visão do olhar de Sofia ficou gravada na mente de Maia, como um eco de que algo terrível estava acontecendo. O que esse homem queria? Por que tudo havia acabado em tal tragédia? Os alunos começaram a correr, mas algo dentro de Maia a segurou. O que estava acontecendo? O que estavam escondendo dela? A verdade parecia mais sombria do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a multidão se dispersava em pânico, Maia ficou para trás, suas mãos tremendo, o nó na garganta apertando como uma corda. E do fundo da confusão, a voz do homem encapuzado soou mais uma vez. A verdade está lá fora, mas a cada dia que vocês ficam aqui, torna-se mais letal. Maia se virou, olhando para Lucas, que a encarava com medo. Seu coração disparou, e a realidade daquele momento parecia desmoronar. Como ela poderia confiar em qualquer uma agora? O que aquele homem realmente sabia? E com o caos em volta, seu mundo virou de cabeça para baixo. Ela podia sentir que a próxima explosão não seria só física, mas algo muito mais profundo dentro dela. O futuro estava incerto, e a única certeza era que as consequências disso tudo seriam devastadoras. Maia estava paralisada. O medo a envolveu como uma teia pegajosa. O olhar do diretor, carregado de raiva e controle, a fez tremer. A tensão no ar era palpável, e a multidão parecia esperar pelo próximo movimento. Sofia estava em pé, desafiante, mas Maia percebeu que algo estava prestes a mudar. Era como se o tempo tivesse parado. O que você vai fazer, Sofia? O diretor gritou, sua voz firme ressoando. Antes que alguém pudesse protestar, ele deu um passo à frente,
e a multidão se encolheu. Maia sentiu seu coração acelerar. Nesse instante, uma sombra se projetou sobre o grupo. Alguém dos fundos da multidão começou a se mover. Era a professora de biologia, sempre discreta, mas com um olhar que agora estava irremediavelmente fixo em Sofia. "Pare agora!" ela gritou, surpreendendo todos. Em todas essas semanas, Maia nunca tinha notado a conexão entre as duas. O que estava acontecendo? "Você também está envolvida nisso?" Sofia retrucou, seu tom desafiador. Mas a expressão de sua amiga era de desespero. "Não, é muito maior do que você imagina, Sofia. Eles não vão hesitarem." Sua voz foi cortada por um estrondo que ecoou pela escola. Era uma nova explosão, e chamas dançaram no ar. Maia gritou. O pânico se espalhou como perfume em festa. Lucas segurou sua mão, tentando tirá-la do caminho. "Maia, vamos!" Ele estava pálido, o rosto marcado pelo susto, mas ela não conseguia se mover. Seus olhos fixos na figura da professora que parecia de repente tão ameaçadora. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou novamente a professora, agora com uma nova determinação, enquanto olhava para o diretor. "Nós não podemos deixar que eles levem essa informação." Um novo clima de tensão surgiu quando a professora revelou algo inesperado. "Eu sou parte da investigação. E você, Sofia, não tem ideia de quem você realmente está contra." Uma sensação de choque percorreu o grupo. O que ela estava dizendo? Maia olhou para Sofia, que estava perdida, a confusão estampada em seu rosto. A professora olhou fixamente para o diretor, um desafio claro em seus olhos. "Quê? Você tá louca?" O diretor devolveu, sua voz elevada. E então, em um movimento rápido, ele sacou algo escondido sob seu paletó. O barulho metalizado ecoou, e antes que alguém pudesse reagir, disparou uma arma para o chão. O barulho foi ensurdecedor. A poeira levantou e todos se agacharam, horrorizados. Sofia, que até então parecia forte, desabou. "Por que você faria isso, professor?" Sua voz era de desespero, o olhar perdido. A professora estava cercada e a tensão crescia como uma tempestade. "Porque eles são mais perigosos do que você." "Pode imaginar, Sofia. E você está se metendo em algo que não consegue controlar." A professora gritou, mas seu tom, embora desesperador, não tinha a mesma intensidade de antes. Seu rosto estava pálido, como se um peso a estivesse esmagando. Maia olhou para Lucas. Em um instante, o orgulho deles, os laços de amizade que eles pensavam ter, pareciam estar se desfazendo diante de seus olhos. "Você sabia?" ela murmurou, a raiva brotando. "Você sabia de tudo isso?" Mas Lucas estava tão chocado quanto ela. Ele balançou a cabeça, mostrando que não sabia de nada. A tensão continuava a aumentar, e a troca constante de olhares entre todos revelava a fragilidade do momento. Ninguém estava a salvo. Maia fez uma pausa, hesitando entre entrar na briga ou se afastar. E então, no meio do caos, uma nova e inesperada figura emergiu da multidão. A mãe de Maia. Ela parecia mais sombria e intensa do que nunca. "Não é hora de discutir. Precisamos ir agora", disse ela, sua voz baixa, mas cheia de autoridade. Maia entrou em choque. A sua mãe ali? O que ela estava fazendo em meio a todos aqueles escândalos? "Você está com eles?" Maia não conseguiu conter a pergunta. O rosto da mãe não mostrava medo. O que estava escondido? E por que ela estava tão calma em meio ao desastre? "É muito mais complexo, Maia. Você não entende." A mãe olhou nos olhos da filha, uma verdade implícita. E então, de repente, tudo virou. O diretor estava se aproximando de Maia. "Você precisa decidir, Maia. A verdade pode custar tudo, e você não quer saber o preço." Neste instante, enquanto o cais reinava, uma nova explosão retumbou no ar, mais próxima do que as anteriores. As janelas estouraram,
e uma onda de calor e fumaça se espalhou. Um homem encapuzado apareceu no centro, movendo-se como uma sombra, e sua presença enviou calafrios pela espinha de todos. Era o mesmo homem que havia disparado antes, e agora ele estava prestes a fazer algo ainda mais inesperado. Maia, ele gritou, e o som do seu timbre ressoou familiarmente. A voz era inconfundível. Era seu pai. O choque e a confusão a devastaram. Ela não o via há anos. O que ele estava fazendo aqui? O que ele tinha a ver com tudo isso? Pai! Maia gritou, não conseguindo conter o desespero que brotava. Uma cascata de emoções inundou seu coração enquanto a verdade começou a se desdobrar diante dela. Ele não era um simples homem perdido na multidão. Ele era parte do que estava acontecendo. Com um gesto rápido, já estava de volta à sua mão algo que parecia uma arma. Eu não posso deixar você fazer isso, sua mãe gritou, finalmente revelando a verdade que Maia nunca soube. Eles estavam do lado oposto, os lados em um jogo muito maior. A tensão se intensificou e em um instante congelado no tempo, o que deveria ser um reencontro tornou-se um escândalo de traição. O diretor olhou para o pai de Maia com um desprezo que fazia o ambiente parecer uma panela de pressão prestes a estourar. Você não deveria estar aqui, isso não é mais sua batalha, gritou. Eu não vou deixar que machuquem minha filha, ele respondeu, os olhos brilhando de determinação. O calor do momento fez Maia sentir seu coração acelerar. Sua vida, suas escolhas, tudo estava prestes a mudar drasticamente. A revelação era um golpe, uma jogada final em um jogo de xadrez que ela nem sabia que estava jogando. A multidão estava em pânico, os gritos misturando-se com o som do vidro estilhaçado. E então, em meio a toda a confusão, um grito ecoou. A professora estava caindo. Tudo estava se transformando em caos, pessoas correndo, gritos de desespero. As linhas de amizade e lealdade estavam se confundindo de forma dramática. Maia olhou para Lucas, e a pergunta não formulada pairou entre eles. De quem você pode realmente confiar? O olhar dele se encheu de preocupação, mas também de algo mais profundo, uma desconfiança que não estava lá antes. E enquanto tudo ao seu redor desmoronava, o que Maia pensava que era a verdade a deixava mais perdida do que nunca. A vida dela se tornara um jogo de sombras e a única coisa que restava era saber qual é o custo de descobrir a verdade. Enquanto se encontrava no olho do furacão, a única certeza que Maia tinha era que a realidade que conhecia nunca mais seria a mesma. Maia estava paralisada. O medo a envolvia como uma teia pegajosa. O olhar do diretor, carregado de raiva e controle, a fazia tremer. A tensão no ar era palpável, e a multidão parecia esperar pelo próximo movimento. Sofia estava em pé, desafiante, mas Maia percebeu que algo estava prestes a mudar. Era como se o tempo tivesse parado. O que você vai fazer, Sofia? O diretor gritou. Sua voz firme ressoando. Antes que alguém pudesse protestar, ele deu um passo à frente, e a multidão se encolheu. Maia sentiu seu coração acelerar. Nesse instante, uma sombra se projetou sobre o grupo. Alguém dos fundos da multidão começou a se mover. Era a professora de biologia, sempre discreta, mas com um olhar que agora estava irremediavelmente fixo em Sofia. Pare agora, ela gritou, surpreendendo todos. Em todas essas semanas, Maia nunca tinha notado a conexão entre as duas. O que estava acontecendo? Você também está envolvida nisso? Sofia retrucou, seu tom desafiador. Não, é muito maior do que você imagina, Sofia. Eles não vão hesitar em... Sua voz foi cortada por um estrondo que ecoou pela escola. Era uma nova explosão e chamas dançaram no ar. Maia gritou. O pânico se espalhou como perfume em festa. Lucas segurou sua mão, tentando tirá-la do caminho. Maia, vamos. Ele estava pálido,
o rosto marcado pelo susto. Mas ela não conseguia se mover. Seus olhos fixos na figura da professora, que parecia de repente tão ameaçadora. "Você não sabe o que está fazendo", gritou novamente a professora, agora com uma nova determinação, enquanto olhava para o diretor. "Nós não podemos deixar que eles levem essa informação." Um clima de tensão cresceu quando a professora revelou algo inesperado. "Eu sou parte da investigação. E você, Sofia, não tem ideia de quem você realmente está contra." Uma sensação de choque percorreu o grupo. O que ela estava dizendo? Maia olhou para Sofia, que estava perdida, a confusão estampada em seu rosto. A professora olhou fixamente para o diretor, um desafio claro em seus olhos. "Rue, você está louca?" O diretor devolveu, sua voz elevada. E então, em um movimento rápido, ele sacou algo escondido sob seu paletó. O barulho metalizado ecoou, e antes que alguém pudesse reagir, disparou uma arma para o chão. O barulho foi ensurdecedor, a poeira levantou e todos se agacharam, horrorizados. Sofia, que até então parecia forte, desabou. "Por que você faria isso, professora?" Sua voz era de desespero, o olhar perdido. A professora estava cercada, e a tensão crescia como uma tempestade. "Porque eles são mais perigosos do que você pode imaginar, Sofia. E você está se metendo em algo que não consegue controlar." A professora gritou, mas seu tom, embora desesperador, não tinha a mesma intensidade de antes. Seu rosto estava pálido, como se um peso a estivesse esmagando. Maia olhou para Lucas. Em um instante, o orgulho deles, os laços de amizade que eles pensavam ter, pareciam estar se desfazendo diante de seus olhos. "Você sabia?" ela murmurou, a raiva brotando. "Você sabia de tudo isso." Mas Lucas estava tão chocado quanto ela. Ele balançou a cabeça, mostrando que não sabia de nada. A tensão continuava a aumentar, e então, do nada, o homem encapuzado disparou novamente. A bala não atingiu a professora, mas sim a direção de Maia. Um grito rasgou o ar e o tempo pareceu parar. Um estrondo forte ecoou, e em um piscar de olhos, o chão estremeceu sob seus pés. Maia sentiu como se o mundo tivesse desmoronado. Ela caiu, mas não antes de ver a cena horrível. Sofia havia se jogado na frente dela, o corpo dela se torcendo enquanto a ação desenrolava em câmera lenta, e em um instante tudo ficou em silêncio. Os olhos de Sofia estavam arregalados, mas o impacto foi tão forte que a multidão começou a se dispersar em pânico. Maia a olhou, sem palavras, enquanto o sangue escorria de uma ferida profunda. O desespero a invadiu como um tsunami, e seu coração disparou. "Não, não, Sofia!" Ela conseguiu gritar, a voz coberta pelo caos em volta. O olhar da amiga se tornou uma mistura de dor e determinação. "Maia!" começou Sofia, mas suas palavras mal saíram enquanto a multidão corria. Maia não sabia o que fazer. Ela estava dividida entre ajudar Sofia e tentar entender o que estava acontecendo. Mas o diretor, com seu semblante assustador, começou a se afastar. "Precisamos sair agora", ele gritou, como se nada daquilo fosse seu problema. O que estava acontecendo? Ele sabia? Era tudo parte do plano? Então, em meio tarde pontas de confusão, a verdade começou a se desdobrar. Enquanto a professora e o diretor trocavam olhares, uma ligação entre eles se insinuou. E Maia percebeu o que ninguém mais poderia. Eles estavam juntos nisso. Era uma trama muito maior, e Sofia era o peão que pagava o preço. O cenário em sua mente estava se desintegrando. Como todas as histórias eram contadas, a ideia de que os heróis podem se tornar vilões se estabeleceu com força. Ela respirou fundo. A dor de ver isso acontecendo e a verdade de que ninguém estava seguro.
E em um último momento dramático, antes que tudo se apagasse em gritos e desespero, a figura encapuzada se virou. Ele retirou a capuz e, para absoluta surpresa de todos, era seu pai. O frio na espinha percorreu o corpo de Maya como um relâmpago. O que afinal isso significava? As ligações e lealdades que pareciam claras agora estavam completamente desfeitas. E a única pergunta que restava na mente de Maya era: quem afinal era o verdadeiro inimigo? Maya estava paralisada. O choque percorreu seu corpo como um relâmpago. Seu pai, ali, em meio ao caos, revelava uma parte dele que ela nunca conhecera. O que ele estava fazendo? E essa arma? O ar parecia pesado, como se tudo fosse um pesadelo do qual ela não conseguisse acordar. A multidão murmurava, confusa e apavorada. A tensão era palpável. Pai! A voz dela saiu quase como um sussurro, sufocada pela incredulidade. Ele a olhou, seu rosto estranhamente impassível. E, enquanto os outros se afastavam, Maya sentiu que todos os olhares estavam fixos sobre eles. Um silêncio desconfortável tomou conta do ambiente. Você não pode fazer isso, pai. Eu não entendo, disse Maya, a frustração crescendo. Os olhos dele estavam cheios de algo entre determinação e desespero. Você não sabe o que está por trás disso. Eu sei muito mais do que você imagina, ele respondeu, sua voz aveludada, mas com um peso que fazia o coração de Maya disparar. Aquilo não era um simples reencontro, era um alerta. Maya queria gritar, queria entender tudo. De repente, uma nova explosão retumbou, lançando todos ao chão. O prédio parecia tremer ao redor delas. O som era ensurdecedor. As janelas estavam sendo quebradas, e pedaços de metal e vidro voavam pelo ar. Corra! O grito veio de Lucas, que puxou Maya para longe, mas ela não conseguia desgrudar os olhos do pai. Ele ainda segurava a arma, e os outros se afastavam, aterrorizados. O que ele queria fazer? O que era tão importante a ponto de se arriscar daquela maneira? Você precisa entender, Maya. A verdade é mais perigosa do que você pensa. Não estou aqui para te machucar, mas para te proteger, disse o pai, a voz mesclada de urgência. Antes que ela pudesse processar aquela informação, um soldado encapuzado apareceu do outro lado, armando uma metralhadora. Todos no chão. A escola está sob controle militar. Ele gritou e o pânico se espalhou rapidamente. Um movimento rápido fez com que o pai de Maya se posicionasse entre ela e a ameaça. Saiam todos. Isso não é sobre vocês. Ele gritou, a tensão da sua voz revelando ansiedade. E então o chão pareceu ceder sob os pés de todos. A professora, ainda caída, começou a se retorcer em um aspecto grotesco. Enquanto isso, um dos alunos gritou, a verdade sobre a escola, o que realmente está acontecendo. O grito ecoou, enchendo a sala com uma sensação de urgência e medo. Maya viu o olhar de horror se espalhar pelo grupo. O que estava acontecendo na escola? O que era esse controle militar? Ela se lembrou do código que havia decifrado, das informações comprometedoras que poderia ter usado, tudo se entrelaçando na mente dela com uma rapidez assustadora. O pai dela sorriu levemente. Era isso que eu não queria que você soubesse. Eles não são apenas professores. Eles são parte de algo maior, algo sombrio. Maya sentiu seu estômago embrulhar. O enfraquecimento das certezas a rodeava. Então você está envolvido com eles? O nó na garganta cresceu, misturando confusão e raiva. O que mais ele estava escondendo? Acredite, não é o que parece. Mas a urgência da situação aumentava. O militar encapuzado começou a andar, lentamente em direção ao grupo. E todo aquele cenário se transformou em um filme de horror. E então, em um movimento rápido, o homem levantou a arma. Maya gritou. Não! Ao mesmo tempo, seu pai a puxou para trás. Maya! A última palavra ecoou.
mas a bala disparou. Um tiro ressoou, e o impacto foi devastador. O pai dela caíra por cima de Sofia, que estava a poucos passos, tentando proteger Maia. O sangue escorreu entre os dedos da amiga, e a cena a paralisou. O desespero tomou conta de Maia, e ela viu o olhar de sua mãe cruzar com o do pai. Revelações surgiram como um quebra-cabeça sendo montado, e os segredos mais sombrios começaram a se desdobrar. Todos estavam cercados, e a única pergunta que restava em sua mente era: até onde essa verdade poderia ir? Essa batalha era apenas o começo de algo muito maior. O eco daquele tiro estava apenas começando a reverberar em sua vida, e a única coisa que tinha certeza era que nada seria como antes. Maia sentiu a cena desmoronando ao seu redor. O choque da bala disparada ecoou em sua mente, como se o tempo tivesse parado em uma cápsula de horror. Seu pai caíra, frágil como um boneco de pano, se estirando no chão frio. "Pai, não!" ela gritou. Seu coração despedaçando-se em 1000 pedaços. O sangue manchou o chão, e o desespero tomou conta, como um tsunami prestes a engolir tudo em seu caminho. Lucas estava ao seu lado, os olhos arregalados, e o pânico se espalhou como uma infecção pelo resto dos alunos. Gritos e choros se misturavam à fumaça que subia das explosões, enquanto o homem encapuzado se movia com uma frieza assustadora. "Todos ao chão", ele ordenou, sua voz ecoando como trovão em meio ao caos. A multidão se atirou ao solo, mas Maia não conseguia se mover. Olhava para o pai, para Sofia, que estava pálida, e seu mundo parecia desabar. "Precisamos sair", Lucas insistiu, puxando-a pela mão, mas era como se ela estivesse presa em um pesadelo. Ela viu a professora se arrastar, com os olhos cheios de dor e arrependimento. "Sofia, não, o que você fez?" gritou, mas o desespero era palpável. O peso do momento parecia sufocá-la. E então, em meio à confusão, um novo som rompeu a atmosfera. A sirene de uma ambulância se aproximava, mas a ajuda parecia tão distante quanto a esperança. O diretor, com sua postura imponente, olhou ao redor, a frieza de seus olhos revelando que ele estava mais preocupado com o controle da situação do que com vidas. "A verdade não pode sair. Não pode." Ele murmurou, como se as palavras fossem um mantra. Em meio ao desespero, Maia sentiu uma centelha de raiva. Todas aquelas mentiras, todos aqueles segredos, e agora sua vida estava em risco. Ela se virou para Lucas, buscando aquela conexão que parecia se perder. "Não podemos deixar isso assim. Precisamos lutar." "E se você se machucar? E se ele?" Lucas começou, mas Maia não deixaria que o medo a paralisasse. Com um respiro profundo, ela se agachou e puxou Sofia para perto. "Você precisa segurar firme", disse, a determinação emergindo das profundezas da angústia. Com Lucas a seu lado, Maia se levantou e lentamente a coragem começou a brotar. "Vamos, precisamos expor isso. Precisamos que todos saibam." Sua voz era firme, cortando a névoa do medo como uma lâmina. O homem encapuzado olhou para eles, confuso por um momento, e aquela fraqueza de dúvida lhe revelou mais do que qualquer arma. "Vocês não estão prontos para a verdade", ele gritou, mas as palavras soaram vazias em meio ao crescente alvoroço. "Mas nós estamos", Maia gritou de volta, encontrando força naqueles que a rodeavam. Ela olhou para seu pai, a vida que ela conhecia agora dependendo de cada escolha, e com um impulso de energia, ela decidiu: "O que está em jogo é maior do que nós. Precisamos ser a voz da verdade." O clima no ar mudou. A multidão estava começando a se mover, a esperança nascendo entre o pânico. Lucas segurou sua mão, e juntos, eles começaram a caminhar em direção à frente. A decisão estava feita. Eles não iriam se esconder mais. E enquanto o caos rugia ao redor, uma nova aliança, um novo sentido de propósito tomou forma. Maia sabia que a batalha estava apenas começando. Não mais sombras, não mais medo. O futuro ainda estava incerto,
Mas uma coisa estava clara: eles lutariam. E assim, enquanto os gritos continuavam, a câmera a acompanhou, capturando aquele momento decisivo. O que seria da escola, da amizade, da verdade? O que realmente havia por trás de tudo isso? Tantas perguntas ainda pairavam no ar. Agora é a sua vez de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e a continuação do que está por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham a chance de viver essa aventura. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber o que você pensa. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada. Não espere nem mais um segundo.